Salve, salve, meu povo! Tá começando mais um O Quinto Set aqui no canal do New Balls Please. A cada 15 dias, um convidado, uma convidada especial, falando sobre tênis, falando sobre carreira, sobre as mais diversas áreas. E o de hoje é inédito. Hoje é inédito. Sabe o que é legal? Você fala que você cozinha. Você é um baita de Eu um sou cara de curioso. pau. Eu sou Você é um cara curioso, de cara de pau. pau. Você me convidou na tua casa pra você cozinhar. Você cozinhou um dia pra gente assistindo o jogo de tênis. Verdade. Você fez um Fish and Chips, que era o Wimbledon. ir ao Wimbledon. Você fez. Tava horrível, só pra te avisar. Não quis te dizer naquele dia. Palhaço. Chefe Luiz Felipe Souza com a gente, que comanda o Evai, que é um dos grandes restaurantes de São Paulo, estrela Michelin. Um cara que tem uma história muito curiosa, que jogou tênis. Então, Luiz, bem-vindo. Obrigado. A primeira pergunta que a gente faz sempre nesse programa aqui é: qual é a sua relação com o tênis ou qual foi a sua relação com o tênis? Cara, eu comecei a jogar tênis quando tinha 9 para 10. Primeiro foi na mini tênis, né? Primeiro era tênis de verdade. O Kirmair tinha você lembra aquelas escolinhas? Sim. E aí eles davam aula lá numa escolinha dentro do colégio que eu estudava, que era o Félia Fonseca. E aí, putz, me apaixonei. Aí o Christian, que é o sobrinho dele, né? Nunca vou esquecer. Esse cara me deu um prêmio, assim, era um troféu Smash. Aí eu falei, caralho, sou o melhor. Isso é o meu. É meu futuro. Com 10 anos de idade, eu achava que eu era incrível. E aí, meu avô era sócio paulistano do Harmonia, e meu avô me deu uma raquete já maiorzinha, já um tamanho maior, e aí ele me colocou na escolinha do Harmonia. E aí joguei lá no Harmonia dos 10 até os meus 16, joguei com uma molecada muito boa, né, na minha época era o Pedro Zerbini, e aí com 16 anos eu briguei com o tênis, 100%, porque os moleques começaram a ir muito bem, todo mundo fazer faculdade fora, tal, etc e tal, e eu comecei a tomar muita, muita porrada, assim. E aí eu falei, cara, não quero mais esse esporte. Fiquei magoado mesmo. E parei com o tênis do 16 até os 29, Nossa, quanto antes tempo. da pandemia. Parei. Mas era impressionante, porque eu sonhava com tênis, cara. Todas as noites eu sonhava que eu tava jogando tênis. Sonhava real, assim, tipo, sensação de estar na quadra. E aí quando veio a pandemia, bom, no meio do caminho eu virei cozinheiro, né, minha vida foi para outro lado. E aí no meio do caminho eu tava muito sedentário. E aí eu falei, preciso voltar a fazer um esporte. Aí comecei a correr, beleza. Fui pra academia, nada. Jiu-jitsu, legal, mas puta, não. E aí um belo dia eu falei: "Vou voltar a jogar tênis, vou ver o que que dá". E, cara, voltei assim parecia, né, uma criança de volta na quadra. E aí foi uma outra reconexão, assim, com o tênis, é um outro significado, porque até os 16 eu tinha aquela coisa tipo, putz, tinha um sonho de moleque, de querer jogar e tal, não sei o quê, nã e aí eu comecei a me frustrar muito, né, porque eu estava tomando muito cacete da molecada. E aí o tênis, quando nesse período mais velho, me veio como primeiro como uma válvula de escape, né, e depois como princípio de saúde também, assim, né. E é isso, pô, meu tênis hoje faz parte da minha vida, assim, praticamente, então, pum, treino 3 vezes por semana, né, altero ali restaurante tênis, restaurante tênis, restaurante tênis, mas ele é um complemento ali pra mim, pra me sentir bem, né. Ou quando você fala eu joguei de garoto, eu sonhei, você realmente pensava em ser um tenista profissional? Isso passava pela tua cabeça, você treinava ou era aquele tênis mais social de estava num lugarzinho pra treinar Não, mesmo? eu joguei no juvenil competitivo, assim, já, né, joguei, bom, federação, confederação, joguei 2 torneios de confederação. Mas, cara, assim, meu resultado era muito ruim, assim, né. A parte, acho que mais legal também nessa história com o tênis era a conexão que eu tinha com meu pai por causa do tênis. Meu pai não jogava nada de tênis, meu pai sofreu um acidente jogando tênis, cara. Olha. Ele jogava numa quadra no Pacaembu ali, não tinha ainda aquela, né, o muro. Tomou um lob, foi pra trás e foi atropelado, juro por Deus. Ficou em Nossa, coma há 5 dias. meu Deus. E aí meu pai tinha uma questão na visão também, que ele não enxergava muito direito, ele não jogava nada. Mas ele era o cara que me levava todo final de semana para os torneios mais longe de São Paulo, porque para não jogar federação e você ganhar uns pontinhos melhores, a gente ia mais longe de São Paulo, né. Lógico. Tirando a Copa Tandy, que era aquela que a gente jogava ali na Do no Batata? no Do Wilton? é. Eu ia pra, sei lá, pra Piracicaba no final de semana, aí meu pai, cara, todo final de semana, 6 horas da manhã acordava, me levava, independente do resultado, e acho que essa foi a coisa mais, assim, acho que ficou uma relação afetiva, assim, também. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos de idade. E aí depois, quando eu voltei a jogar tênis, teve esse ressignificado também, assim, Legal. de reviver um pouco esses momentos, essa coisa, mas assim, é outra, lógico que nada competitivo, né, assim, é outra cabeça, mais como um esporte, mesmo como um lazer. Mas nesse período
Mas dos 14 até os 16 me deu, assim, né, aquela, pô, você estava voando ali, o Guga estava ganhando os primeiros, acho que o segundo Roland Garros, nunca, sabe, essas cenas era, o tênis estava muito forte naquele momento, né. Mas foi muito frustrado, assim, o moleque frustrou, sabe. E aí eu desisti e fui pra outra área, assim, larguei, mas eu briguei com a raquete real, assim, fiquei sem jogar e eu ficava com raiva de ver jogo de tênis, ficava com raiva, assim. Que curioso, Hum. cara. Agora, acabou surgindo o tênis, você deu esse ato e aí você falou: eu me tornei cozinheiro", porque no seu plano, na Hum. sua história, não estava escrito que faria parte a Já, cozinha, não. e hoje você é um cara consagrado nessa área. Conta um pouco como é que foi esse processo. Bom, dos 16 ali, quando eu parei de jogar tênis, eu já estava com a cabe era um sonho, né, o tênis pra mim, e aí com 16 eu já comecei a procurar uma profissão, pra eu seguir minha vida, porque o tênis já não era mais uma opção. Aí, enfim, meu pai era engenheiro, minha mãe advogada, família super quadrada, né, assim. Então as profissões seriam quadradas, né, ou você ser médico, ou ser advogado, ou ser engenheiro, e eu decidi fazer administração de empresas, porque talvez era uma coisa mais ampla, assim, né, depois eu podia decidir onde eu vou, né, trabalhar, etc e tal. Entrei na SPM, fiz SPM, meu primeiro emprego foi num banco, no HSBC, que agora não tem mais no Brasil. Trabalhei durante 2 anos na área, e aí meu pai faleceu. E aí quando meu pai faleceu, eu parei um pouquinho para refletir na vida e falei: "Cara, é isso mesmo que eu quero para mim? Será que a administração ou esse mundo corporativo", porque eu não era feliz ali, entendeu. Eu sempre fui muito ativo, né, cabeça meio rebelde e tal, assim, aquela coisa do engravatado, ficar sentado o dia inteiro no computador, Não etc é e pra tal, não me realizava. E aí também naquele momento o Alexa estava bombando, estava na capa da Times, ele, David Chang e o René Redzepi, que é o chefe do Noma. E aí eu olhei, passei numa banca, olhei a revista e falei: "Cara, isso é uma profissão real, né", assim, eu nunca pensei em ser, tinha uma menina que estudava comigo no colégio que a família dela, o pai dela era dono de alguns restaurantes, etc e tal, e eu falava: "Cara, que interessante", já tinha um pouquinho dessa curiosidade, vamos dizer assim, né, que interessante, porque Mas é um outro você mundo. se metia na cozinha de curioso, assim? Cara, nos últimos anos de vida do meu pai, um pouco, porque ele tinha acabado de separar da minha mãe, ele estava com câncer, né, e mexe muito com apetite, e 2 homens vivendo numa casa, alguém tem que cozinhar, né, alguém tem que tem que se virar. E aí eu me arriscava ali, mas assim, O básico. básico do básico do básico, sabe. E aí, quando eu bati o olho nessa revista, falei: "Pô, deixa eu entender um pouco mais essa profissão". E aí todo mundo falava pra mim: "Você é maluco, essa história que a gente estava falando aqui agora". Eu fui Perguntei pra minha mãe, né, "Ô mãe, eu quero fazer uma faculdade de, quero parar o que eu tô fazendo, quero fazer uma faculdade de Gastronomia. gastronomia". E o curso de gastronomia, ele é caro, ele custa, sei lá, na época, isso há 15 anos, 16 anos atrás, custa 2, 3 pau. Hoje deve estar custando uns 6. E assim, eu não tinha uma grana pra bancar a minha faculdade e me sustentar, né. E aí eu fui pedir ajuda pra ela. Sabe qual foi a resposta da minha mãe? "Vai fazer terapia". Primeira resposta dela, ela falou: Nossa "Cara, vai fazer senhora. terapia". E aí, insisti, demorei muito tempo, insisti, e a gente chegou num trato que: "Olha, você quer fazer? Eu te apoio, eu te ajudo, mas antes de você entrar na faculdade, vai trabalhar na área, vai procurar um restaurante que te aceite, vai ver como é que funciona dentro da cozinha", porque aquele momento foi um boom de gastronomia muito grande no mundo todo, né, nessa parte de profissionalização da cozinha. Até, sei lá, certa época, ser cozinheiro não era uma profissão, era um emprego. Então, muita gente entrava ali depois se realizava e se estabelecia, e tal, mas entrava na profissão meio que sem saber, não tinha, né, visão de carreira, Uhum. não tinha profissionalismo, vamos dizer assim, e aí depois que entrava começava a se desenvolver e beleza, mas não tinha pré-requisitos, assim, pra você entrar na área. E aí, procurei, cara, umas cenas, só vergonha que eu passei no começo da minha carreira, né. Eu vim do banco, eu morava em Higienópolis, cara, meti um terno, porque eu trabalhava no banco. Puta. Imprimi um currículo que de nada de gastronomia tinha, né, experiência nenhuma, e saí entregando nos restaurantes do bairro, cara. E eu não entendia nada, porque a galera dava risada da minha cara, assim, tipo: "Mano, que esse moleque de terno, menino, assim, todo engomadinho, todo coxinha", e os cozinheiros, tipo, todos brutão, assim, olhavam pra mim e falavam: "O que você tá Você fazendo mudou um aqui, gui, vai velho? O que chorar. que você tá tá fazendo aqui?". E aí deu uma sorte, porque um dia me ligaram do hotel Fazano, aqui em São Paulo. E falando: "Olha, o chefe Salvatore queria te entrevistar, tal, né, a gente tá com um currículo seu". Eu falei: "Pô,
Animal. E o terno deu certo nessa época, né? Porque pra não fazer ano de terno, pelo menos eu fiquei lá esperando uns 40 minutos ali na recepção, achavam que era um cliente, não achavam que era ali. E aí comecei, desde esse primeiro dia que eu entrei dentro do Fazano, cara, nunca mais parei, assim, eu me apaixonei pelo mundo, porque como era completamente diferente do mundo corporativo, aquela coisa de ficar olhando o relógio, que Cara, horas você já são. entrou numa experiência, assim, muito foda, né? Dei muita sorte, muita sorte, muita sorte. Mas o que que te chama, que chamou a atenção naquele porque você vinha de uma quadra de tênis que você tem a individual, e você entra provavelmente num restaurante, num Fazano, onde você tomando tapa na orelha e pega aquilo, faz isso, não sei quanto. O que que te despertou? Você consegue lembrar o que que te desperta Cara, acho que pra mim, se for pra procurar uma similaridade, assim, entre uma coisa e a outra, era a sensação do tempo voar, assim, sabe quando você tá ali 100% presente num negócio e a coisa tá acontecendo, você não tá olhando pro relógio, não tá preocupado com o que vai acontecer, você tá vivendo aquele momento, assim, e entrar na cozinha foi um parque de diversão ali naquele momento, porque pessoas muito diferentes, né, do que eu estava acostumado a conviver. Uma dinâmica, cozinha profissional, por mais que a gente cozinhe em casa, cozinha profissional, imagino que o tênis também é completamente diferente, né? O ambiente todo é completamente diferente, né? Então, o que acontece, os ritos da cozinha, assim, até a própria parada caricata, trágica, cômica que acontece de vocês verem nos vídeos, nos filmes de grito e etc e tal, aquilo pra mim, cara, eu falo, cara, que isso, meu, é um mundo completamente diferente, assim, tipo, né, é uma outra vida e eu não fazia ideia que aquilo existia, sabe, assim, tipo, foi uma baita de uma descoberta, assim. E, cara, muito empolgante, assim, muito, muito empolgante. E o principal talvez tenha sido também a sensação de que eu não sabia nada. Porque isso era, cara, naquele momento pra mim era incrível, assim, Era tipo, zero cara, zona de conforto. zero zona de conforto e quanta coisa incrível eu tenho pra descobrir, pra me desenvolver, etc e tal, e assim, dentro de certa maneira eu estava vivendo num conforto, assim, né, econômico principalmente. Porque só entrar na vida de cozinheiro, cara, o desafio começa ali já desde o princípio que o salário, cara, é subsistente, assim. O começo é muito, 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 realmente muito duro. Eu entrei no Fazano lavando panela. Foi o emprego que eu consegui, assim, eu comecei fazendo um estágio de 2 meses não remunerado pra ver se, né, se era aquilo, e aí pintou uma vaguinha na pia, eu falei: "Cara, posso ficar? Eu lavo as panelas, lavo o que tiver que ser, porque eu quero Mas vou viver, ficar de mas vou olho. ficar de olho", exatamente. E eu sabia que eu estava no Fazano, né, eu já tinha essa consciência, falei: "Cara, tô nos melhores restaurantes aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Se eu realmente quero, que estar aqui pelo menos rodeado desse viver um pouco isso aqui pra ver se é o que eu quero e aprender com os melhores". E aí, puta, tudo deu certo na minha vida. Acho que tem um pouco isso também, né, quando você tá meio uma coisa meio cósmica, assim, né, quando você tá no lugar certo, com quem você quer, da maneira que você quer, tudo acontece, flui muito bem. Daí eu vim até pensando, né, lendo um pouco da história do chefe Fino, pra você se meter e se tornar alguém grande, na cozinha, né, na gastronomia, é um negócio muito complicado, porque é o que você falou, você começa com um salário de subsistência, e depois você vai ganhando corpo, né, você vai Cara, meu conseguindo primeiro fazer as coisas. salário era R$ 690. Olha isso. R$ 690, isso em 2005. Pra parar o carro nos Jardins, na rua, o guardinha da rua cobrava 300. Faz as contas, nem gasolina, comer, né, sobreviver. Mas aí você não tá pensando na Zero, coisa, né. zero. E tem uma coisa muito ouvindo você falar, é muito interessante, né, porque não é um esporte, né, mas é uma arte individual, porque você cozinha, né, você é o chefe, mas ao mesmo tempo você gerencia toda uma história, que é um pouco do tenista. Que o tenista que vai jogar, que ele tem a responsabilidade, mas ele tem o técnico, ele tem o preparador físico, ele tem vocês têm e ao mesmo tempo gerenciando uma empresa. A pergunta é, você vai aprendendo isso? Isso vai, eh porque você fala assim, toda hora que escuto: "Eu quero ser chefe de cozinha", você só pensa na cozinha. E na verdade a cozinha é uma parte, não sei se É mínima, o coração, máxima, é o coração. é o coração, mas tem tanta coisa Outros que o chefe órgãos de que tem que cozinha não funcionar. pode só cozinhar, ou eu tô errado? Não, o Não chefe, existe um chefe de cozinha que só cozinha. aliás, o chefe de cozinha é o que menos cozinha, por incrível que pareça. Porque o chefe de cozinha é uma posição dentro da cozinha. Imagina que você tem uma empresa e você tem um CEO.
O CEO não é o cara, ele não faz nada sozinho, ele tem que ter um time, ele tem que administrar esse time. O CEO da Volkswagen, ele não tá fazendo pneu, ele não tá ali fazendo motor, ele não tá apertando quem faz isso é o operário. Então, vamos colocar aqui que o cozinheiro. Então, a profissão começa num campo que também a galera não tem muito essa dimensão, que tem um caminho ali muito grande até você chegar a ser e desempenhar a função de chefe de cozinha, porque não é uma profissão, né? A profissão é do cozinheiro. Mas o mais louco é que você tá dentro de uma cozinha, vivendo nesse ambiente, é igual você tá numa quadra de tênis, porque você tem que ter um tempo de resposta muito rápido. As coisas são você não tem previsibilidade. Por mais que você tenta prever, pô, o cara joga mais pela direita, o cara joga mais pela esquerda, você tem uma estratégia, pô, atacar a esquerda do cara que é mais fraca. A bolinha tem 50 velocidades, tem 50 alturas, tem muitas profundidades, tem o que está acontecendo ao entorno. Às vezes um cara dá um grito no meio da quadra, te desconcentra. Você tem que responder muito rápido a todo esse momento, tentar se antecipar, né? E na cozinha igual. O cara chega atrasado, o pedido chega atrasado, o fornecedor não entregou o peixe, o cozinheiro... Imagina que um prato tem, num restaurante tradicional, arroz, feijão e carne. A gente divide a cozinha, um cara faz o arroz, um cara faz o feijão e um cara faz a carne. O arroz cozinha de uma maneira, o feijão cozinha de uma maneira e a carne cozinha de outra. Em um equipamento diferente, uma temperatura diferente, etc e tal. E tudo isso tem que sair junto no mesmo momento. Um pouco do como perna, braço, né? Você tem que coordenar tudo isso. E muito rápido, em fração de segundo. É uma fábrica que o pedido chega para produzir ali em 1 minuto, você tem que mandar em 5 minutos. Então o tempo de resposta é muito rápido. Se a carne queimou, o que você vai fazer? Como você vai fazer para resolver isso? Como que você vai se virar? Como que você vai entregar isso num padrão de excelência? Então tem um pouco dessa coisa dinâmica que dentro de uma quadra de tênis também você acaba, né, vivendo esse foco 100% ali, né? Você tem que viver esse momento super focado. A gente fala no tênis, né? Óbvio, todo tenista ele tem alguém que o colocou num patamar diferente. Pra você foi o chefe Salvatore e a partir daí você trilhou o seu caminho de que forma? É, então é uma paulada na vida, na real, assim. O Salvatore foi um cara, eu trabalhei 10 anos com ele. Chefe, assim, como chefe de cozinha, inquestionável, cara, assim, fora da curva. Super experiente, trabalhou 17 anos, só no Fazenda ele trabalhou 17 anos. Hoje ele tem um dos restaurantes, acho que mais lucrativos e um fenômeno, que é o Modern Mama Osteria. E eu trabalhava com ele como braço direito. Em um momento, até adotei ele um pouco como meu pai, assim, né? Como figura paternal, né? É um cara super carinhoso, etc e tal. E eu trabalhava com ele num restaurante chamado Salvatore Eloy, que é onde é o Evai hoje. Eu fui mandado embora em 2016 por ele, porque o restaurante estava super apertado de grana, não estava fechando as contas, e talvez eu era nos salários mais altos. E voltei pro restaurante quando ele brigou com os sócios 4 meses depois. E voltei porque eu tive uma obrigação de voltar, porque eu era avalista do contrato de aluguel. Eu tinha uma porcentagem que não era minha, mas eu estava ali Nossa, assinando, parte daquele boleto deficitário era seu. era meu. E eu nunca mais fui com o Salvatore também depois disso, porque eu me senti um pouco, pô, cara, assim, assume as suas responsabilidades e tudo bem, a gente, né, acontece coisas da vida profissional, né, E eu basicamente abri o Evai pela obrigação financeira que eu tinha, que não era da minha responsabilidade, nessa vontade de fazer a coisa dar certo. Então, eu sou muito mais agradecido pelo Salvador, inclusive por isso, porque ele me deu o restaurante da minha vida praticamente, né, assim, eu comecei para trás ali, né, com muita dívida dentro do restaurante, tinha 4 milhões de passivo, quando eu entrei no restaurante, e 28 anos de idade eu tinha. Caramba. Que bucha. Eu só aceitei porque eu tinha 28 anos de idade, porque eu era maluco, né. Hoje em dia jamais faria isso, porque com 28 anos você acha que é o super-homem, que vai dar tudo certo, que você vai não tem medo de nada, tá tudo você é destemido. Hoje nem fudendo faria isso. E aí já foi um grande desafio, porque restaurante já é super desafiador, é um mercado super difícil, você tem, enfim, fora as parte de energia que você tem que botar pra coisa funcionar e abdicar de muita coisa, final de semana, datas festivas, os horários, etc e tal. É um mercado difícil, assim, ele é o restaurante é uma empresa, a pandemia ensinou muito para o mercado em geral, né, mas o restaurante não costuma ter caixa. Assim, a expressão "vender o almoço para comprar janta" num restaurante, ela é muito, muito, muito verdadeira, assim. Então, entra e sai a todo momento, entra e sai a todo momento. E quando você tem um passivo gigantesco, é mais desafiador ainda, porque você tem que ainda que vai trabalhar pra caramba, não vai tirar um centavo, só vai pra pagar essa dívida para depois de 3, 4, 5 anos você começar a colher o resultado.
Mas isso me trouxe uma baita de uma disciplina, né? Super muito disciplinado dentro do restaurante. A parte do ter feito administração de empresa ajudou pra caramba, É, porque eu isso que eu tinha ia uma te perguntar. noção Agora, de a administração aí, ela falou um pouquinho. tá muito, ajudou muito, muito. Assim, a noção dos números e ter um planejamento financeiro para reverter todo esse cenário eh, fez muita diferença na trajetória do restaurante. Mas o que ajudou muito também foi essa parada dos prêmios. Pô, a estrela Michelin ajudou muito, assim, cara, assim, o restaurante começou a ter outro corpo, outro volume, trabalhar de uma outra maneira também, de uma maneira também um pouco mais lucrativa e mais inteligente, né? Menos agressivo e mais, e mais no trocar chão. uma bola ali no dia a dia. Até que, cara, a gente em 2019 chegou num ápice de ter zerado todo o passivo. Aí, bom, pandemia, Exato. voltamos a estaca zero. Antes de entrar nessa parte de eu queria voltar só um pouco nesse lado do inicialmente. Você está falando que uma pessoa, né, que o Salvatore vai e te ajuda. Quanto que é, pensando que pode ter um monte de gente, né, que tá assistindo, quanto que é fundamental você ter essa experiência no tênis você ter um mentor, tendo um técnico, né, seja ele super experiente ou não, Ou mesmo treinar com os melhores, né? ou treinar Aí o com cara os esparra. melhores, ele é uma referência super importante, até pra, pô, minha direita é boa, pô, todo mundo fala que tua direita é boa, mas aí quando você vai lá e treina com um cara, ou você pega um grande treinador e o cara vai te dar um detalhe mínimo, pá, pegou ali. E isso faz com que você não perca tanto tempo, né, porque na vida é tudo tempo. Uhum. Quanto que isso, na tua profissão, tira o Salvatore, esquece ele um pouco da Uhum. tua vida, mas pelo mundo quanto que isso é fundamental? Cara, eu acho que assim, eu coloco 3 coisas importantes, assim, como sucesso da minha carreira. A primeira delas é ter um mentor ou estar trabalhando com alguém, isso vai contar aí para você, no for ponderar, 60%. 10% vontade, né, talento, e o resto é sorte, cara. Assim, a sorte também é muito importante. O que aconteceu comigo, que não é bom, tinha 28 anos de idade e abri um restaurante, já não é muito comum. Na carreira de um cozinheiro isso é quase impossível. A não ser que você tenha um apadrinhamento, vamos dizer assim, é muito forte, difícil você conseguir abrir um restaurante com 28 anos de idade, porque a carreira é muito difícil, você ganha muito pouco, o restaurante custa muito caro para montar, etc e tal. Eh, e tá certo, preparado para a oportunidade no momento certo também faz muita diferença. Então, assim, você vai se preparando, as oportunidades vão aparecendo e saber agarrá-las. Mas estarem ao lado de alguém que te orienta, que te dá os caminhos, né, que você também se inspira, porque é importante você ter essa conexão, né? Você precisa acreditar no trabalho do cara. Posso treinar aqui com você tênis cara, achar que você é tua isqueira é uma merda, Bom, é uma verdade. horrível. Achou certo? Até parece. E aí eu não vou acreditar. Você vai falar pra mim, vai me dar um toque da minha esquerda, eu vou falar, tá, Beleza. beleza, tá bom. Não compra ideia. Não compro a ideia e também não vou me dedicar e não vou botar aquilo em prática, né? Então é muito importante você ter essa conexão, assim, você acreditar no trabalho da pessoa. Porque isso vai te dar todos os caminhos. Eu aprendi muito mais com o Salvatore, inclusive com as coisas que ele era ruim ou com aquilo que não deu certo, por exemplo, na parte administrativa. Na hora que eu assumi o restaurante, minha cabeça era ao contrário. Não questionava, lógico que tem uma questão muito hierárquica e muito de respeito aqui, né? Eu podia discordar, mas eu ficava quieto no meu canto e ia entendendo e analisando. Podia dar um conselho, falar, tia, tenta que tal, tal. Não, tá bom, beleza. Tá tudo certo. Mas quando chegou no meu momento, na minha vez de lidar com os mesmos desafios, eu já sabia que existia um outro caminho e uma outra estratégia para abordar. Então você vai aprendendo assim de uma maneira colaborativa. Mas também chega um momento, Fino, que assim, você pode estar rodeado dos melhores. Mas chega um momento que tua capacidade de absorção ela acaba, né? Você precisa saber lidar um pouco com os teus próprios desafios, com os seus próprios monstros, com as suas próprias questões. Você é autoral, né? Ser autoral, exatamente. E também chega um momento que, assim, pô, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. De repente, cara, assim, o Djokovic, ele vai treinar com quem? Agora. Exato. Quem é melhor que ele? Quem? Exato, né? O Alcaraz vai treinar com quem? Assim, você também precisa saber aprender a treinar, ou no meu caso, assim, a se desenvolver profissionalmente com quem tá em outro momento, aprender com quem tá vindo de baixo, entendeu? Entender, porque os caras vão. Pô, o mercado também vai se renovando, a galera vai fazendo coisa nova. Você tem que estar atento, olhar e falar, cara, ó. E tem que saber se incomodar, né? Assim, não é tipo, pô, agora eu já tô aqui nesse momento da minha carreira, já tô super bem estabelecido, o que a molecada tá fazendo não importa, moleque. Não, nem ferrando, cara. Você precisa estar atento, se trazer. E é uma troca, né? É trazer um pouco pra eles e também absorver um pouco com eles.
Muito se fala da questão da geração atual com essa questão de hierarquia. Você falou, não, eu tinha ali com o Salvatore uma questão hierárquica que eu tinha o meu pensamento a respeito, mas a Ó, galera de hoje, ela é mais vocal, ela é mais rebelde, às vezes ela é mais autossuficiente. Isso acontece na cozinha também? E dentro dessa história que você falou, "Opa, eu tenho que olhar Aceita para menos baixo, o erro. porque eles estão saindo ali de um jeito diferente da faculdade, enfim, tem ideias diferentes". Como é que você equilibra isso? cara, assim, eu sinto essas novas gerações, eu já tô pegando, acho que a terceira linha de geração para trabalhar comigo. Tem uma ruptura muito grande da minha, que é o imediatismo. Isso é uma coisa muito louca, assim. Eu entrei na cozinha, mesmo vindo, né, de um outro campo, sei lá, mas desde o primeiro momento, com um cara, assim, isso é uma profissão de artesão, o cara que vai fazer um Stradivarius, por exemplo, ele passa 30 anos para fazer um. Uhum. Eu tô aqui no começo, é um caminho longo. O cara que entra hoje na cozinha, ele já quer ser o chefe, sabe, assim, ele já quer entrar e já quer Sentar na janelinha. sentar na janelinha, que eles já têm suas próprias ideias. O que eu acho muito bom, por um lado, porque você tem uma certa ganância do bem, né, assim, um objetivo. Só que não sabe se primeiro tem que aprender, né, tem passo a passo, Processo. processo, tem que entender. Cara, a gente tem uma ferramenta no meu trabalho que é o paladar. E o paladar ele não para de evoluir, velho. Tem uma frase incrível que é: "O paladar não retrocede". Uma vez você comer uma coisa boa, aquele bife queimado nunca mais vai ser Você não tão vai bom. aceitar. Você não vai aceitar mais. Então, e ele continua evoluindo, cara, assim, é uma coisa que você vai nutrindo, você vai nutrindo, você vai nutrindo. Então, tem muito a ver com hora de voo também, né, o tempo que você tem de experiência na área, é assim, e isso pra mim, na minha geração, sempre foi uma qualidade, você saber respeitar quem veio antes de você, entender quais a experiência que esse cara tem pra te passar e tal. Um pouco dessa outra geração é um pouco disruptiva, ela quer entrar e quer, pô, não, cozinha, por exemplo, hoje em dia, óbvio, mudou muito esse ambiente, não é mais agressivo da maneira como era quando eu entrei. E eu também questionava na hora que eu entrava, pô, mas precisa gritar dessa maneira, cara, assim, né, precisa, né, não precisa. Mas eu estava ali, eu não queria mudar a história toda, eu não ia lá e botar pontadeira, você não grita comigo, eu estava ali e também não voltava para casa moído e chorando e falava: "Ai, meu Deus, porque a vida é muito difícil, porque esse está errado, tal, não sei o quê". Não, aquilo me motivava: "Cara, eu vou mostrar pra esse cara amanhã que eu vou fazer esse negócio direitinho, que eu vou cortar esse negócio certo, que eu sou capaz". Isso me motivava. Essa geração é um pouco diferente. Você vai lá dar um esporro um pouquinho mais, um tom de voz um pouquinho alto e, Abala. cara, abala total, o cara sai chorando, tem crise e tal. E aí eu tenho que aprender também, essa história que eu estava falando, também tem que me adaptar, assim, o que tá acontecendo, porque, cara, sem essa geração, eu não faço meu restaurante, filho. Você entende agora por que que eu critiquei a tua comida? Paladar não tem ré. Você entende? Eu como num lugares muito legais, aí vem você com esse prato ridículo, e aí você quer que eu Não, goste. o E eu problema- sou como ele, eu sou de verdade. Tá certo. O problema é que você vai no Evai e no dia seguinte você vai almoçar em casa, amigão. Isso aí, Isso aí. tá fudido. Esquece. Desculpa. Não, mas isso é um negócio assim muito curioso, porque é um negócio que se observa assim em várias áreas, né? Com a geração mesmo, de você entrar e você querer tudo pra ontem, tudo muito rápido. As pessoas esperam isso. A gente tem falado tanto do João, né? Que as pessoas esperam que o João seja o número 10 do ranking, o número 1 do ranking em 3 meses. Cara, ele tem 18 anos. Por mais talento que tenha, cara, assim, acho que tem É um processo que não tem Casca pra ser criada aí, cara. tem que muita coisa. viver, né, Exato. e de novo, assim, eu acho que você crescer a mais, perdendo ou ganhando? Perdendo, Óbvio, perdendo. ninguém chega lá no topo com um tapinha nas costas, assim, pô, você é bom, Parabéns. parabéns. Você aprende na hora que você se ferrou, assim, né, você aprende na hora que você para e fala assim: "Cara, o que que eu fiz de errado? Por que que não deu certo? O que que eu tenho que fazer de melhor?". Pô, e aí pra essa geração, assim, acho que tem uma desconexão, assim, desse momento do tipo, pô, saber perder, né, saber se reconstruir, saber se reerguer, saber aprender com os próprios erros, né, entender que isso faz parte de um caminho de aprendizado. Pra você andar de bicicleta, a primeira coisa que você faz é cair, pra aprender a se equilibrar. Qual que é a relação de concorrência? Né, porque a gente olha o Big Tree, e você fala: "Será que o cara olha para o outro? Será que o cara analisa o outro? Será que o cara estuda?". Óbvio, no nosso meio, pelo menos, e eu acho que muitos meios que as pessoas estão aqui assistindo a gente, o cara analisa. Tenho certeza que o Narda, quando olha um outro narrador de uma outra TV, ou da própria TV, você fala: "Cara,
gostei da voz, não gosto disso, jargão, putz, jargão, não gosto. E você vai se moldando também e fazendo a coisa autoral. Como é a relação? Existem milhões de restaurantes, milhões não, mas muitos restaurantes maravilhosos, muita gente, muitos chefes absurdos. Qual é a relação a tua e normal do circuito, do teu circuito, a respeito de você olhar o outro chefe? O que você olha nele? O que você tira do restaurante? Você vai no restaurante do cara comer, sabe? É normal, você é bem tratado, você é olhado meio, pô, o cara tá aqui me estudando, não sei o quê. Como que é essa relação? Cara, acho que tem algumas visões sobre isso. Assim, eu não gosto muito de sair pra comer, porque às vezes eu acho que eu tô incomodando, né? Porque, pô, eu já tive do outro lado, né? Assim, quando eu recebi alguns chefes incríveis lá no restaurante que eu admirava pra caramba, e eu ficava nervoso pra caralho, porque eu queria agradar o cara, porque eu queria mostrar meu trabalho, etc. Dava tudo errado, porque, né? A comida sempre era pra eles. Exato, sempre dava errado. Então é uma coisa que eu me sinto entrando um pouco incomodando, mas eu tenho que ir também, primeiro, é óbvio que eu gosto muito de sair pra comer, de ver essa experiência, mas também pra entender e me nutrir. Hoje na gastronomia se fala muito que tá ficando tudo muito igual, isso é um problema. Porque mídia social, Instagram, não sei o quê, todos os melhores restaurantes do mundo, se eu quiser hoje uma receita do Alain Ducasse, sei lá, eu abro meu celular e tem uma receita aqui. E meio que tudo tá ficando um pouco homogeneizado, assim, tá tudo ficando um pouco a mesma cara. Mas tem uma parada da gastronomia que, por mais que você olhe na tela, não é a mesma coisa que você tá lá vivendo no momento. E eu preciso ir nesses lugares pra entender, pô, como é que a gente fala gastronomia no 360 já hoje em dia, não é só comida também, é o serviço, é o ambiente, é a maneira como o cara te recebe, é o viver ali, aquele momento, como é que a gente o serviço de hospitalidade, né? Como é que eu tô recebendo esse cara aqui dentro e como ele tá entrando e como ele tá saindo. Ele entra aqui de um jeito, restaurar é isso, né? Restauro ele tem que sair daqui melhor. E eu tenho alguns amigos, né, óbvio, mais afinidade, acho que vocês também na profissão de vocês devem ter um pouco isso, que eu costumo frequentar mais e que normalmente essas afinidades também estão ligadas ao profissional. Admiro mais porque eu acho esses caras muito fodas e a gente acaba criando muitas conexões. Mas tem muitos ciúmes nesse meio, tem muito ego, né? Então, o chefe de cozinha é um pouco palhaço de circo, assim, ele precisa ter um palco, né? Então ele precisa ter plateia, né? Pô, Espetacular. ele precisa, não sabe viver sem, pô, porque a gente trabalha o dia todo um pouco e não tenho vergonha de assumir isso, né? Assim, o ego é importante também, assim, né? Se você é um chefe de cozinha sem ego, você não vai ser chefe de cozinha, talvez você seja cozinheiro. Mas se você quer realmente fazer a diferença e ser admirado, etc e tal, o cargo de chefe de cozinha ele exige um pouco isso aqui. Mas acho que os ciúmes também faz parte, cara, assim, tem vários momentos que eu tô ali no meu restaurante e aí, pô, alguém vem, o cliente é foda, cara, o cliente fala assim, vim aqui, hoje eu tive a melhor refeição da minha vida, é muito melhor que o restaurante do cara. É muito melhor que o outro restaurante do cara. Aí você, né? Aí tem um outro cliente que fala assim, olha, cara, eu gostei mais do restaurante do outro. Aí você fala, caralho, o que esse cara tá fazendo que eu não tô fazendo? Mas eu acho que você faz bem, assim, isso é uma maneira saudável. Tem gente que, lógico, dentro do mercado, que acho que leva isso pra um lado obsessivo, destrutivo, que gera inimizade, que aí tem não é uma puxadinha de tapete, mas, sabe, assim, tem o cara volta pro cliente e fala, não, aquele restaurante é uma merda, você não sabe, aconteceu. O cara devolve. Sabia que acharam um rato na cozinha? Tipo isso. Assim. Só falta isso, né? Inventa uns podres. Mas acho que faz parte. Acho que essa competição é saudável, né? Você tem um cara pra competir com você. Durante um bom tempo, os últimos anos, eu me senti um pouco sozinho pra uma linha de gastronomia que a gente tava fazendo lá e não tinha ninguém que me cutucasse pra sair da zona de conforto. E aí um amigo meu, um baita chefe de cozinha, posso falar porque é meu amigo mesmo, o Ivan do Tuju reabriu o restaurante dele, um puta restaurante. Cara, me fez um bem. Porque ele, sabe, sobe um pouco a barra e você fala, cara, que vontade de fazer melhor, sabe? Que vontade de crescer também. Porque o cara aqui tá começando a me incomodar, né? No bom sentido, incomodar Um puxa o outro. E quanto mais tiver melhor, mais todo mundo cresce, né? Se eu tô lá sentado no pudim ali e não tem ninguém me incomodando, eu vou continuar sentado no pudim, por que eu vou fazer melhor? Né? Muito legal. Vamos ao momento Andy, que fala exatamente sobre algo muito comum entre o tênis e todo o processo, né, de uma cozinha. É um ambiente de muita pressão, o tênis é um esporte de muita pressão.
Como é que, traçando esse paralelo aí, você jogou tênis de verdade, competitivo, e você viveu durante muito tempo e vive a pressão de um ambiente de cozinha. O que que você tira de paralelo aí entre essas duas Cara, coisas eu acho tão que eu me dou diferentes? melhor na cozinha do que no tênis por conta do perfeccionismo. Eu não sei, filho, você me diz quando até um aprendizado que eu quero tirar daqui hoje. Acho que no tênis você não pode ser tão perfeccionista, né, assim, eu tive esse problema jogando, assim, cara, perdi um ponto, eu fazia uma coisa que eu não estava contente dentro do jogo, cara, aquilo me destruía, eu não conseguia voltar. Na cozinha, isso me traz para um lado melhor, entendeu? Óbvio que eu tenho que ter um certo nível de aceitação do que tenho disponível ao mesmo momento, mas isso vai me puxando para um lado onde eu consigo entregar melhor o meu trabalho. Eu acho que no tênis, não, né? No tênis não. Apesar de que o tênis me ensinou muito na questão da disciplina. Me trouxe muito esse mundo de competitivo, treinar, ser disciplinado, entender o arroz e feijão que você faz antes do jogo e o quanto isso aqui é importante para isso aqui. Me ajudou muito dentro da profissão. Então, ou seja, cara, quantas cebolas eu descasquei, quantas bases de molho eu fiz, quantas carnes eu limpei, quantos peixes eu limpei, para que naquele momento, quando eu estiver lá no dia do jogo, né, vamos dizer assim, no dia de ter o meu restaurante, a diferença que isso fez é 100%. Não é sobre o peixe que eu cozinho naqueles 10 minutos, né? É sobre os 560 peixes que eu limpei ao longo da minha vida, que me fez fazer esse peixe dos 10 minutos. Sensacional. Mas é engraçado, né? Eu tava escutando ele falar e eu acho que a grande diferença entre o mundo dele de hoje e de antes é que se você fizer tudo igual, exatamente igual, a chance de ser quase igual ao teu prato é muito grande. Se você fizer tudo igual, a chance de ser igual no nosso resultado é zero, porque você tem um adversário. E ele não está estático, entre aspas, né? A Uhum. comida está Ele tá todo tempo estática, querendo te pegar. está o tempo inteiro, Uhum. né? E eu acho que, me metendo aqui sem poder me meter, não conhecendo o Luiz, eu acho que a base de um tênis, do tempo inteiro se frustrar e o ódio que ele teve Uhum. preparou ele, porque é como, não é que é mais fácil ser, é diferente, mas dentro do resultado final, você tem a coisa mais estática e mais na tua mão Exato, exato. do que o tênis. O tênis, ele é desesperador, e eu acho que quando ele estava falando sobre o ódio que ele teve durante um tempo, porque ele é desesperador, porque ele não depende só de você. E as pessoas acham, tem o ego, o tenista também tem um ego muito grande, achar que depende de você, e não depende de você. Você depende do cara. Uhum. E é o que ele falou, né? Tem as variações de efeitos, de altura, tem ângulo, tem absolutamente tudo que o cara do outro lado tá querendo te pegar, tá fazendo de tudo Uhum. pra te lascar. O E lado você tem que se legal é virar que com não é isso. subjetivo, como, né, para vocês muitas vezes você fala: "Pô, o prato tá maravilhoso, tá uma delícia", Tem o e gosto. vem o cara que não gosta porque, porque eu achei que, né, também Então, tem. a diferença é essa, né, por exemplo, a subjetividade no meu mundo, ela existe e ela é inegável. No tênis talvez não seja tão subjetivo assim, porque é um resultado muito mais, né, é ponto ganho. Eh, Só que dentro vamos pensar que tecnicamente um prato pode estar perfeito e você pode odiar. Na quadra, você pode ser tecnicamente perfeito e não ganhar um jogo. Também, verdade. Entendeu? Essa é a grande, acho que é a grande diferença que eu senti de um mundo para o outro, e para mim, por essa mentalidade um pouco perfeccionista, e eu sempre quis ser muito mais técnico do que eu gosto mais de treinar do que jogar, velho. Isso é muito louco isso. Eu gosto de estar lá na quadra treinando, 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 mais do que, puta, de jogar um set. Prefiro 1000 vezes, porque a sensação de estar ali no meio e tal, e essa coisa do procurar ser mais técnico, pra mim é maior do que puta, vou ter que aqui ficar dando um balãozinho aqui pra aguentar, vou machucar o cara. Cara, não gosto, não sou esse cara. Eu quero lá fazer me sentir bem dentro da quadra. E acho que dentro da cozinha isso me trouxe mais resultado do que dentro da quadra. Você diria que o prêmio Michelin é como ganhar um Grand Slam? Eu treino muito com o Glauco, né? O Glauco Pereira da Play Lógico. Tennis. O Glauco me falou isso a primeira vez na minha vida. Eu falei, cara, acho que acho que sim. Acho que sim. Acho que pra mim, né, dentro da minha carreira, talvez uma das grandes conquistas como para um tenista é ganhar um Grand Slam, é você ganhar uma estrela Michelin, assim. São são oportunidades muito raras, um caminho muito, muito difícil, que talvez nem sempre todo mundo vai entender a grande dimensão e a representatividade que isso tem, mas que também
cara, te dá um salto na carreira muito, muito grande, assim. Pra mim deu um baita de um salto, assim, mudou da água pro vinho. Muitas oportunidades chegaram depois desse momento, porque você também entra um pouco em evidência, as pessoas ficam mais curiosas, né, assim, e também tem um pouco dessa loucura, porque nem sempre significa tanto assim, né. Né. Não vai mudar. Não Muda, mas não muda a tua não é vida. que o meu restaurante ficou melhor depois que ganhou uma estrela Michelin, não é que o cara ficou melhor depois que ele ganhou Um grande- o primeiro Grand Slam dele, né, assim, ele é uma trajetória, ele já estava, né, apto ou tecnicamente suficiente, assim como o meu restaurante também já estivesse, né, mas na cabeça de todo mundo, o Alcaraz só é o Alcaraz depois daquele momento. O Luiz Felipe, o Evai só é o Evai hoje, como a gente vê, depois da estrela Michelin que ele ganhou, e não é uma grande verdade, essa na verdade é a grande mentira. É uma história evolucionária aí que tem um começo e meio, e não quero que tenha um fim. Você gostaria de ter um ranking do coisa? Você imagina eu ter um ranking? A gente Né? tem, né? Você Tem tem um ranking? tem uma lista, chama World 50 Best. Mas como chefe também ou só como restaurante? Tem uma que faz de chefs Tem- e tem uma outra que faz de restaurantes. Olha que legal. Não O sabia. Evai tá nela, inclusive. Né? O Evai tá nela. Tá. Sim. Agora, você falou aqui que quando você esteve do outro lado e recebeu os chefes e você, fala, puta, não, preciso impressionar. E quando você recebeu o cara do Michelin? Porque esse cara se apresenta. No final, as vidas são anônimas. No final, são anônimas. A gente tem muita suspeita, né? Tem um cara que. Vocês já assistiram um filme que chama Calor com o Bradley Cooper? Cara, é um filme que conta a trajetória de um chefe que ganhar uma estrela Michelin e tem umas coisas no filme são mais caricatas, assim, mas que são reais, né? Existe o inspetor, ele tem um certo modus operandi, assim, de se portar, né? E a gente vai ficar lá suspeitando dentro do restaurante, será que aquele cara é estranho, aquele cara... Tá pedindo muita comida. É. Pedindo muita coisa diferente. Mas aí com esses caras é até diferente do querer impressionar, não é uma coisa... Esse cara vai uma vez só? Eles fazem, sei lá, de 3 a 4 visitas por ano num restaurante, anônimas. Em algum momento, depois que a primeira vez que o cara foi no restaurante e eu descobri, foi um almoço, estava meio vazio o restaurante, ele almoçou normal, o senhor sozinho, ele foi até a porta do restaurante, quando ele encostou na maçaneta, ele virou pra trás e falou assim, pode chamar o chefe, por favor? Aí eu fui falar com ele, achei que o cara ia reclamar, obviamente, de alguma coisa, o cara vai me chamar agora. Aí ele me tirou um cartãozinho e falou, olha, eu sou do Guia Michelin, sou inspetor do guia, a gente tem um guia que tem 125 anos de história, não sei se você sabe. Porque você precisa assinar uma autorização também que você está disposto a participar, né, você quer competir, você quer entrar nesse jogo, tá afim, e E você a deu partir do momento que ele se apresenta ali a primeira vez, você sabe, porra, eu tô no jogo. A qualquer É. momento pode chegar um Pode cara aqui de novo. acontecer alguma coisa, pode acontecer. E puta, aí sim, Aí vem o pânico. aí vem o pânico. Aí a coisa fica... Mas ele não te fala nada. Nada, Naquele você momento- pergunta, o cara fala, não, tá bom. Mas você gostou? Beleza. Tudo bom, tudo certo. Como quem come o PF na esquina do almoço. Beleza. Mas você aconteceu... Foi bem atendido. Uhum. Só caralho. Reage e Fala. Nem que seja Fala. pra eu parar de Fala que é uma pensar merda. nisso. Fala que é uma merda. Fala. Sensacional. Você falou do boom de gastronomia, e principalmente na pandemia, as pessoas foram muito pra cozinha, né? As pessoas, assim, na falta do que poder fazer, vão cozinhar, vão inventar e coisa do tipo, e começou a aparecer um monte de coisa em televisão, enfim. Você acha isso salutar? Você acha isso legal? Você acha que isso tem uma importância no objetivo de fazer as pessoas comerem melhor? Obviamente, acompanhando certas coisas. Por exemplo, você assistia a Nigella antes lá, ela só fazia coisa, né, doce, coisa Uhum. engordativa, Uhum. entre aspas. Mas você acha que isso tem uma função também 100%. social? 100%. Acho que, papo um pouco mais sério, né? Falando socialmente, a gente deixou de cozinhar durante muito tempo, né? Acho que a coisa começou a ficar, né, cidade muito grande, trabalho, muitas horas de trabalho, comer mais fora de casa, e já não tinha nem hora para almoço, ia pedir uma comidinha muito rápida e etc e tal, e as pessoas esqueceram também de ter esse contato com a comida. A gastronomia na minha vida, ela teve um papel familiar e social muito importante. Pô, eu sou do tempo que sentava na mesa para comer, desliga a televisão, não tem nada, o telefone toca, ninguém atende, isso aqui é o momento da família. E ali a gente socializava. Cara, eu passei essa transição, assim, minha família, a gente parou de fazer isso, em determinado momento parou, como parou de ter o jornal de manhã abrindo, que eu acho
uma tristeza que eu tenho. Era Assim, demais. demais, cara. Assim, porque era um momento que você se Abrir dedicava. a porta. Hoje para ver uma notícia, a cada 5 minutos você tem a oportunidade de descobrir alguma coisa. Não é que você está dedicado a um momento, parar vivendo aquilo e vou ler o jornal. Ou vou estar aqui com a minha família. E esse resgate, assim, social, acho que traz um pouco mais desse senso de comunhão que eu acho que, de uma certa maneira, a gente começou a se distanciar. E por um outro lado, né, para o meu restaurante, quanto mais gente falar sobre gastronomia, entender um pouco mais sobre comida, né? Porque quando eu falo, tô falando de gastronomia, eu não tô falando de alimentação, são duas coisas diferentes, né? Gastronomia é um luxo, é um prazer, né? Faz parte dessa evolução do paladar que você falou. Exato, exato. A alimentação é outra coisa e é um problema sério, muito grave, que também está correlacionado, mas eu tô falando de uma outra questão, assim. Quanto mais a gente tiver acesso ao conhecimento, por exemplo, né, quando o Tofino estava jogando e o Guga estavam jogando, quanto isso não fez bem pro tênis no Brasil? Né? O quanto isso não abriu, quanta molecada não começou a jogar tênis porque esse cara tava na quadra. Agora com o João, né? Eu tô vendo isso acontecer. A galera voltando a jogar tênis que ninguém. Porra, eu passei um tempinho jogando tênis que ninguém jogava, ninguém queria saber, né? E agora a coisa começa a voltar a então, quanto mais essa Masterchef, programa de TV, que seja revista, matérias, quanto mais a galera tem acesso, mais desperta a curiosidade e eventualmente, aí falando como um negócio. Isso lá na frente vai me gerar um resultado, porque vai ter mais gente querendo vir no meu restaurante porque tá entendendo um pouco melhor de um assunto que tá começando a ser falado. Então, para mim é incrível. Se eu acho o programa, se eu gosto, assim, se eu Só acredito ou não acredito. é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Mas quanto mais falar, para mim é importante. Tem que falar, tem que ter, né? Tem que trazer isso de volta, né? Tem que educar também, né? Pô, quantas pessoas não assistem um jogo de tênis e não sabem como que funciona a contagem num game? Quanto mais falar, mais a galera entende, mais começa a despertar o interesse e vai fazer muito bem pro esporte, né? Assim como faz muito bem para mim na gastronomia. Independente se eu acho que tá certo, se tá errado, se A tua vida como chefe te levou ou te aproximou alguma coisa de tênis? Te levou a algum campeonato? Ou você já foi a algum campeonato só porque você realmente gosta? Cara, eu já fiz umas coisas legais, assim, com o tênis, assim, já fiz alguns eventos, né, tipo, acho que uma época eu tava treinando com a Letícia Sobral, por exemplo, e aí ela queria fazer um campeonato, uma clínica, eu falei, pô, eu vou cozinhar nesse evento, sabe, assim, tipo, já queria algumas coisas. Agora é bem capaz que eu vá cozinhar na época do US Open, tem um amigo que tá dando aula no Hamptons lá, e aí você é contato network, né? E ele dá aula para uma menina que tem uma agência de restaurantes. E aí ele comentou que a gente se conhecia, etc e tal. A menina entrou em contato, me chamou para cozinhar no restaurante. Eu falei, tá bom, então eu nunca fui num Grand Slam, cara. Nossa. Nunca assisti. Aí ela falou, o vamos ter Open uma Nova data? York. Ah, tá mal. Vai mal ele, né? Ela falou, vem cozinhar em Nova York. Eu falei, tá bom, mas tem que ser na semana do US Open. Assim. Falei, pô, vamos, mas tem que ser na semana do US Open. E aí acho que vai rolar agora. Tá, puta. Assim, fiz muitos amigos também nesse meio, né? Conheci uma galera, pô, incrível, assim. Essa coisa de impressionar, sabe quando eu fico mais nervoso? Quando vai algum tenista profissional lá jantar no restaurante. Sério? Porra, aí, cara, a borboleta fica aqui, ó, no estômago. Quem já foi lá? Cara, foi o Thiago Wilde, foi uma vez. O Kirma, quando foi também, porque também já é essa questão de respeito também, e o quanto ele foi importante ali pra mim, pô, o cara importante. Glaucão, quando foi também, a própria Letícia. Porra. Vamos levar uns. Vamos deixar ele com. Pô, Vamos deixar ele cobrar essa, vou Vamos cobrar. combinar um tênis lá. Agora, tem os programas que a gente vê o pessoal cozinhar, e eu adoro, cara. No meu Instagram só tem comida e esporte, não tem mais nada. Agora, tem também um outro lado que começou uma profusão de realities aí sobre comida, óbvio, com cozinheiros amadores chegando ali para aprender, enfim. E tem também algumas figuras bem caricatas, né, nesses programas. Isso de alguma forma te lembra, em algum momento da sua carreira, o ambiente de uma cozinha mesmo? Ou é algo meio de ficção? Não, lembra. Lembra? Lembra, mas assim, você pegar uma fotografia do momento e Ampliar. e falar como se fosse só isso. Óbvio que não é só isso. Eu já tenho vários esposos na cozinha, eu já me cedi. Comecei um restaurante com 28 anos de idade. Imagina que um moleque
quanta inteligência emocional você tem que ter para administrar 50 pessoas, mais velhas, às vezes, muitas vezes que você, também, né, correndo atrás do seu, etc e tal, e num momento de frustração ali, você ia explodir. Várias vezes, né? Mas, cara, se for o quê? 1% do meu tempo dentro da minha profissão? Agora, uma coisa é você pegar isso, ampliar e falar, cara, uma mesa de cozinha é super agressiva. Não é. Óbvio. Cara, imagina um restaurante. A comunicação é violenta, por si só. Ninguém chega num restaurante, pede uma comida e lá dentro chega o pedido dentro da cozinha e você fala, olha, por favor. Saudade acabei de pedir. Vamos fazer agora um filé mignon ao ponto, com muito cuidado. No seu tempo, fica tranquilo. O seu tempo é ótimo. Não, né? Assim, o negócio é... Quando você se sentir confortável. Mas que engraçado que o mundo é isso, né? Aí você pega um técnico de futebol, de tênis, que fala usa uma expressão, porra, não sei o que, papá. Não, mas a gente também tá vivendo um momento que a gente começa a não entender que a pessoa é assim. E, lógico, uma coisa é o desrespeito. Ou paga geral, manda todo mundo para aquele lugar, joga o cara no chão, fala que ele é um lixo. Falando do Tsitsipas, que o goleiro dele com 50 anos estava melhor do que o do Tsitsipas. Aí é uma coisa. Pô, você não sabe cozinhar, você é um lixo, não sei o que. Isso é uma coisa. Agora, chegar gritando, É a cobrança de um ambiente de trabalho. Exato. Eu vi um vídeo, vocês devem ter visto já, de um treinador espanhol falando para uma criança de 10 anos, assim, pô, isso é lindo demais, cara. Que ele tá ensinando pra criança por que ele tá cobrando dela. Cara, eu sou seu amigo, eu não sou seu inimigo. Só que em alguns momentos eu tenho que falar pra você que você não pode fazer isso e você precisa me entender. Não tô aqui pra brigar com você. Só que em alguns momentos o meu papel é falar pra você, não. É educar, né? Assim, o meu papel pra você é te desafiar, te tirar dessa zona de conforto e falar, cara, você não quer bater de esquerda, você vai bater de esquerda. Você tem que aprender a bater de esquerda. Ah, mas eu não quero. Não importa. E essa relação também, ela tem que ser respeitada, né? Assim, entender os papéis de cada um, né? Mas em alguns momentos, eu realmente, cara, assim, acho que é excessivo. Mas eu entendo que, pô, é isso que vende, né? É isso que gera o assunto. Exato. A gente falou bastante do Big Three. E o Big Three, você que entende bastante de tênis, sabe que tem estilos completamente diferentes. Se você tivesse que se botar no patamar de um dos três, para que lado você é? Mais pro talento você é mais talentoso, como o Federer. Você é o Nadal, que é um cara obreiro, que vai, eu quanto. Ou um cara como mais completo, geral, e um cara mais Djokovic, que não precisa, né? Para onde você... Cara, onde você trabalhando? Dos três, que eu jogando tênis, Não, que eu não, menos não. sou afim, que eu menos acho incrível, sempre foi o Nadal. Eu sempre gostei mais Federer e Djokovic, mas eu tenho mais a ver com o Nadal, acho que dentro do meu espaço de Você na trabalho. cozinha. Você é mais Nadal. É, total. A gente ganhou 12 estrelas Michelin, igual o Senna ganhou uma corrida com câmbio quebrado, filho, assim. Restaurante é 4 milhões de passivo, assim, uma dívida é enorme, é muita raça para fazer a coisa acontecer, sabe? Assim, realmente os meus pares, por exemplo, obviamente eles têm outra realidade. Vieram de uma outra realidade. Restaurantes já estabelecidos, os caras já tinham mais carreira, os caras não vieram, já tinham trabalhado em outros lugares, já tinham conhecido mais o mundo. Foi uma coisa, pra gente, foi uma coisa muito na base da vontade, assim. Puta, queria comprar uma louça, por exemplo, que era muito importante, eu achava que era muito importante pro meu restaurante e eu não tinha dinheiro. Cara, eu ia lá e fazia a louça. Sabe, assim, eu ia lá e, pô, vamos sentar aqui, pega argila, vamos... Puta, e a louça quebrou, a gente vai aprender a consertar isso aqui. A gente vai dar um jeito. Ah, queria fazer... Sempre foi na gambiarra, assim, né? Mas o que sempre fez muito mais diferença no meu trabalho, e dentro do EVAI, e o EVAI sempre foi a vontade de fazer a coisa acontecer. Porque talento, beleza, existe, mas sozinho, você não tem o recurso, você não tem, né, não vai te levar a lugar nenhum. A vontade, sim, a vontade de fazer, a persistência, a resiliência, né, de lidar com os desafios, voltar para casa amargurado por conta da derrota, mas vontade de chegar no dia seguinte e fazer diferente, né? Pra tirar de volta da cama, né? Não ficar no limbo. Isso foi a grande diferença no restaurante. No tênis a gente, pô, vai lá pra Argentina treinar, vai lá pra Espanha treinar, vai lá pra França, vai conhecer as outras culturas. Quanto que no mundo de vocês é importante? 90, né? 114, 200%.
200%. Cara, assim, eu comecei um restaurante, o Eva, ele era um restaurante 100% italiano. Eu só tinha trabalhado com cozinha italiana, e eu não sou italiano, tá? Bom, a minha família tem italianos, como a grande maioria dos paulistas, mas não era a cultura que vivia dentro da minha casa. E aí, em algum momento, cara, assim, eu cheguei num momento de carreira que não era o suficiente eu fazer cozinha italiana, porque não é o que eu vivi, cara. Você cresci comendo arroz e feijão, cresci comendo muqueca. E quando você quer fazer um negócio para jogar num outro nível, tornar um negócio autoral mais pessoal, você tem que estar conectado com o negócio. E aí eu decidi botar um pouco mais de brasilidade na minha cozinha, mas por uma coisa muito verdadeira, né? Porque eu precisava dar espaço. Se eu não tivesse entendido, eu brinco que assim, o hardware é brasileiro, mas o software é italiano. Toda a parte da técnica, toda a parte do respeito da cozinha, a filosofia da cozinha no meu restaurante, ela é italiana, né? E a cozinha do Brasil, ela é riquíssima de sabor, etc e tal, mas tecnicamente ela é mais dura, né? Ela é mais ancestral, assim, não é o que, pô, a gente passou um período evolucionando a cozinha brasileira, igual aconteceu com a cozinha francesa, a cozinha espanhola, a cozinha... Não, esses caras, assim, eles inventaram o jogo moderno, vamos dizer assim. Só que eu trabalho do jeito brasileiro, com os produtos brasileiros, entendeu? Então eu pego toda essa técnica aqui e transformo isso com aquilo que a gente tem na nossa familiaridade, com a nossa cultura. Ou seja, isso aqui fez total diferença na matéria-prima, né? Que a gente já tem, que é incrível, que não tem... A matéria-prima a gente tem, mas eu preciso ter um pouco dessa referência de fora para trazer aqui para dentro. Me diz uma coisa, duas coisas me ocorreram aqui durante a conversa. Sua mãe é viva ainda? Sim. E como ela que mandou você fazer terapia acompanhou o seu Já vai no sucesso? restaurante, você joga o prato? Come! Cara, 5 anos atrás, a minha mãe me liga um dia, minha mãe mudou pro interior de São Paulo, né? E ela me liga um dia e fala assim, filho, ela é advogada, mas já tá aposentada. Acho que eu vou abrir um restaurante. Ai. Vai fazer terapia. Vingança é um prato que você come frio e bem Não, feito. aí até ajudei, ela queria muito, foi abrir um bar, né? Lá no interior. Ajudei a abrir muito, mas desde o primeiro eu falava, mãe, é muito trabalho, cara, assim. Só que eu não, sabe, eu tinha aquela coisa também, pô, não posso falar Vou não, né? desencorajar. Não vou desencorajar. Tentei ajudar, etc e tal, mas não deu certo. Ó, em um ano e pouquinho, ela já fechou, porque ela viu que o negócio era... Não é um trabalho pra você fazer aposentado, vamos dizer assim. dá Se muito- quer relaxar e curtir a vida, não vai abrir um restaurante. Vai, né? Vai fazer outra coisa. E a outra coisa que me ocorreu você falou, o Evai não se tornou um restaurante melhor depois da estrela Michelin, mas por conta da estrela ou por buscar a próxima, você não sobe o seu nível de exigência internamente com os seus funcionários na sua cozinha? E isso não torna a qualidade maior? Eu acho que tem uma parada também da responsabilidade que os prêmios foram trazendo pra gente. Talvez fazendo paralelos aqui, é tipo defender um título, né? Tem um peso ali no meio, né? Você já não é mais... Uma coisa é você ser o azarão que tá vindo lá de baixo, etc e tal, e você surpreendeu todo mundo. Mas depois que você já virou uma realidade, você ganhou, você já não surpreende mais a galera. Exato. E dentro do meu É o negócio... Guga em Roland Garros 97 e depois defendendo o título na sequência. Exato. É mais pesado. É mais pesado. Mas isso ajuda também, porque o nível de consciência também da galera... Porque na hora que você tá arriscando, você tá arriscando. Então, beleza, arrisquei, tentei, não rolou, mas eu tentei. E se eu não arriscasse, talvez não ia acontecer. Mas na hora que você está defendendo alguma coisa, ou que você tem uma responsabilidade atrás debaixo dos seus ombros, pelo menos dentro do restaurante e com a minha equipe, o nível de consciência, ou seja, o cara ia fazer qualquer coisa que ele fosse fazer no restaurante, ele já tinha mais responsabilidade, mas se sentia confortável com isso, imbuído da parada. Então, assim, ele tinha mais segurança também para fazer, né? E isso ajudou muito a gente começar a subir. E óbvio, né? Ter objetivo na vida é a coisa mais importante que tem. Não dá pra fazer a profissão, exercer o que eu exerço, sem querer ser o melhor. Aí não faz sentido, pô. Aí vai fazer uma outra coisa. Aí eu ficava no banco. Uhum. Pô, não, é sério, se não, cara, assim, porque não faz sentido. Pra que eu vou trocar meus finais de semana? Pra que eu vou trabalhar 18, 12 horas aqui em pé? Pra que eu vou ter 60 funcionários? Pra que eu vou ter 60 famílias pra me preocupar também? Pra que eu vou, às vezes, aguentar um cliente xarope? Pra quê? Se não é o que eu quero ser o melhor, aí eu tenho outros motivos. Então,
ter vontade de ter ganhado mais uma estrela, de querer ser o melhor, etc e tal, pô, fez muito bem pra gente como restaurante. Mas ter tido os prêmios também fez muito bem para um outro lado, que é trabalhar mais seguro, mais consciente, mais inteligente. O tênis me trouxe uma parada legal. Quando eu voltei a jogar tênis na parte mais velha, eu era um moleque muito estourado, assim. Eu adorava, eu queria winner toda a bola. Perdi muito jogo, obviamente, por conta disso. Porque eu não sabia sofrer, não sabia trocar bola, não tinha essa paciência. Quando eu voltei a jogar tênis depois de mais velho, obviamente que a primeira vez que eu entrei na quadra, eu já achei, depois de 10 anos, achei que eu já ia ter aliás, a mesma direita do que eu tinha com 16. E já vi que não ia acontecer, porque a primeira direita já doeu o ombro. Isso não acontecia. Falei, caraca, assim, depois do primeiro treino, voltei pra casa, assim, todo doído. O dia seguinte, cara, tive tendinite, foi um processo de readaptação. Mas eu fui aprendendo depois de velho, uma coisa que eu já tinha aprendido quando era moleque, que era ter mais paciência, né? E eu comecei a ser mais paciente no meu trabalho quando eu comecei a entender isso dentro da quadra. Isso foi muito legal. A hora que eu comecei, depois que o Glauco, a Letícia, de tanto matar na minha cabeça, para de esporrar a bola, para de espancar a bola, para. E eu comecei a ter prazer em trocar mais bola mesmo, de viver um ponto ali, de pensar mais, deixar o ponto rolar, em vez de querer atacar na primeira, mas atacar naquela bola certa, na terceira, construir o ponto, né? Pô, dá uma bola funda pra bola encurtar. Depois de mais velho, isso eu comecei a fazer muita diferença no meu restaurante. Não que eu comecei a deixar de ser imediatista dentro do restaurante, mas eu comecei a ser mais estratégico. Então, alguma coisa me frustrava ali no meio do caminho, eu deixava era importante que a frustração acontecesse, que qualquer coisa desse errado, para eu ensinar uma lição para alguém lá dentro. Tá vendo? Não tinha falado para você não deixar o fogo alto? Queimou. Agora você vai lá e vai ter que fazer tudo de novo. Então isso ajudou muito e me trouxe mais essa paciência dentro do meu trabalho, uma parada que eu aprendi de volta na quadra, que eu já tinha aprendido como moleque. Se o tenista, quando erra, bate a raquete, o chefe faz o quê? Joga uma panelinha. Cara, hoje em dia, Joga uma batata na cabeça de alguém. Taca a panela no chão. quando acontece isso, eu vou pra câmara fria, eu fecho a câmara fria é uma geladeira onde tá isolada. Fecho a porta lá e dou uns berros lá dentro, sozinho, sem ninguém ver, vendo a voz escondido, pra dar uma extravasada, ou dou uma volta no quarteirão. Eu saio do restaurante, dou uma volta no quarteirão e eu volto. Porque, cara, imagina, a cozinha do Evaí não é aberta. Não é uma cozinha fechada, a comida sai feita lá e a comida chega pra... Não, tá todo mundo sentado, de frente pra você, é um teatro, né? Então, assim, aí, pô, tá vindo lá e de repente vem um prato queimado. E o cara que tá aqui esperando o prato dele é assim, olhando pra sua cara. Eu não posso fazer, hoje em dia principalmente, não posso nem ter expressão facial real, isso, eu não posso ter uma expressão facial, não posso olhar torto, porque se eu olhar torto a galera fala, pô, tá vendo, o chefe é mais escroto, ó, o chefe é mal-humorado. Poker face total. Aí eu vou, saio, dou uma volta, eu fecho lá, dou um grito lá na câmera fria, volto e falo assim, beleza, vamos lá, gente, vamos voltar aqui, vamos recompor. Mas faz parte, são coisas, hoje em dia é gostoso, no começo era muito desafiador, hoje em dia Já resolve melhor. Bom, partindo para nossa saideira aqui, são perguntas mais rapidinhas. Para um bate-bola, quem você escolheria para um bate-bola de 1 hora? Que jogador? Pode ser aposentado, pode ser na atualidade, enfim. Do mundo inteiro. O Federer. E para uma Quer a conversa? bola retinha, não, não quer uma bola... Nada Cara, mas assim, tem uma parada com o Federer de eu ficar olhando assim, ele jogar e eu ficar hipnotizado dele jogar. Assim. impressionante. É impressionante. É tipo, nem sei o que tá acontecendo. Ele Ele nem não tá joga jogando a bola, eu fico olhando e falo. O "Cara, negócio é que ele não possível." joga tênis, né? Tá tudo certo. E para um bate-papo? Se você pudesse bater um papo por 1 hora, assim, com Pô, com qualquer fino, pessoa. cara. Não, mas no mundo que você... fora da tua vida, não sei quanto, um cara que você fala, cara, eu pararia, que já morreu, que não sei quanto. Cara, eu queria trocar ideia com o Kyrgios, eu queria entender um pouco na cabeça deles. Real. Queria. Você ia conversar 1 hora e você não ia conseguir entender. Não é possível. 1 hora cara. só não basta. Não é possível pra mim, não é uma coisa que não funciona. Quem é o seu Big Four da gastronomia? Alex Atala, o Ivan, esse meu amigo. Putz, vai me complicar agora, velho. Pode Não, de pode fora ser do também. mundo. Do mundo? Pode ser fora, hein? Cara, Nico Romito, que foi um cara que eu trabalhei num restaurante na Itália, que é um chefe incrível, assim, autodidata, cara, assim, pegou o restaurante com 30 anos de idade e hoje é um dos maiores restaurantes do mundo e ele tem uma cozinha muito única dele, assim, super simplista. Eu tenho uma cozinha muito
rebuscada, né? Os pratos parecem muito simples, mas tem uma explosão assim de sabor fora de série. E, cara, Paul Bocuse, não posso deixar de falar assim, que é como se fosse o grande pai. Eu não estaria aqui hoje também, se não fosse o Alex e não fosse o Paul Bocuse, cada um na sua. Né? Eles que botaram a cozinha no patamar que ela tá hoje em dia. Que música, banda, cantora te fazem parar pra ouvir? Bom, hoje Coldplay, porque tá toda hora também aparecendo lá. E aí eu quero ver esse meme de alguém Meme à parte. Meme à parte. Mas, cara, gosto muito de música brasileira, assim, Gilberto Gil, Caetano. Eu sou muito hoje eu fui pra fazer um evento agora no final de semana, domingo, né? E eu levei uns cozinheiros comigo no carro, né? E botei a playlist. Cara, os caras ficaram malucos. Falaram, meu, você escuta tudo, chefe. Você tá escutando funk, depois entra o Caetano Veloso, depois entra o uma Radiohead. salada. É uma salada. Eu falei, cara, mas eu gosto, né? Você não tem. E no seu baú de memórias, a sua melhor e a melhor lembrança da carreira, da vida, você escolhe? Cara, da carreira foi o dia que eu ganhei a primeira estrela, assim, a primeira e a segunda foram 2 emoções, assim, que puta, tudo valeu a pena, não é nem por ter ganho, mas pela emoção do momento, porque é uma coisa inacreditável, Como assim, é essa revelação, aliás? puta, é um animal, eu acho animal, né, assim, o que acontece? Os caras fazem a visita durante o ano todo, algumas vezes você sabe, outras vezes não, e aí você recebe um convite pra cerimônia. Quando você chega na cerimônia, todo mundo tem seu lugar marcado lá, etc e tal. Você é elegível quando você é convidado. Elegível, exatamente. Você sabe que você foi visitado, no mínimo. E aí eles começam, tem alguns prêmios especiais, o melhor sommelier, o melhor serviço de restaurante, etc e tal. Tem umas categorias, né? Hoje o Guia Michelin ele tem um restaurante indicado, que é quem foi visitado, você já chamou a atenção, né? E foi visitado. Tem o Bibi Gourmand, que é a relação custo-benefício. Aí tem 1, 2 ou 3 estrelas. Essas são as categorias. E aí eles começam a anunciar. Mas é um baita de um suspense. E o mercado muito se fala, né? Assim, a gente, né? E todo mundo observa muito o trabalho um do outro. Então sempre você tem aquela coisa dos cotados, né? Então você chega lá na festa, aí chega o jornalista, começa a falar, a gente acha que como é que tá a Mas um pouco expectativa. tem bolsa de aposta. Exato, tem boca, não, tem. E todo mundo acha que vai acontecer, etc e tal. A primeira vez que a gente foi, o Evai abriu em 2017, a gente ganhou a primeira estrela de 2018. Em 2017, quando a gente foi convidado, todo mundo falou, nossa, você vai ganhar. Você vai ganhar. Eu falei, caralho, será? Será? E eu nem tava acreditando muito, mas de tanta, né? Falei, bom, a gente vai ganhar. A gente não ganhou. Não é que, cara, assim, quando não ganhou, eu voltei pra casa derrotado. Eu falei, não é possível, fiquei mal. Eu nem queria ganhar assim tanto. Mas naquele dia eu falei, cara, agora eu quero. Mas aí na hora, eles, cara, você não sabe e eles te anunciam, assim, eles chamam os vencedores na hora. Então é como você ganhou na loteria, filho. Naquele momento ali a coisa aconteceu. Tipo, arrepia, sabe, o coração soa frio. Aí passa um filme de todos os momentos na tua cabeça, em 10 segundos, de tudo que aconteceu, etc tal. Cara, a sensação mais incrível pra mim que eu tive na vida. Sensacional. E a pior lembrança? Bom, a pior foi o falecimento do meu pai, assim, com certeza, assim, foi um susto, porque meu pai tinha câncer, mas ele teve um infarto, né, então, e foi eu que, tipo, descobri, né, ele estava dormindo, eu fui acordar ele e ele já morreu dormindo, graças a Deus, que eu acho a morte mais tranquila que tem. Mas essa foi uma coisa também, outra assim, ao mesmo 2 extremos completamente, porque eu também naquele momento me arrepiei, minha vida parou, passou tudo na minha cabeça e tal, e mudou também muito a minha vida, o falecimento do meu pai. Muito bem, Luiz, obrigado por ter vindo. Uma alegria te ouvir, saber um Obrigado pouco você. mais do mundo da gastronomia. Aprendeu? Posso ir lá no teu restaurante? Eu vou pedir um estágio não remunerado pra ele pra tomar uns cascudos na galeria lá. Eu acho que a gente ia fazer o Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te fechar na câmera fria. câmera fria e deixa ele lá. Acho que vocês têm que ir lá no restaurante, eu faço um fish and chips pra vocês. Se você puta sentir que interesse, eu te humilhação, ensino. Não, aí eu te ensino, cara, não tem problema. Que humilhação, não tem problema. Maravilhoso. Obrigado, Luiz, de Obrigado coração. a você. Valeu, cara. Obrigado. Parabéns aí, cara. Valeu. Gente, esse foi o quinto set dessa semana com o chefe Luiz Felipe Souza do Evai, um dos grandes restaurantes de São Paulo. Vou te pedir na despedida pra você dar um autógrafo numa bolinha de tênis, que não deve ser algo muito corriqueiro na sua vida. Esse é um outro sonho, né? Não é que sonhava muito. Um dia eu vou assinar uma bolinha de tênis. Chegou a hora. Nem o Kyrgios conseguiu assinar essa bola. É difícil, hein, meu? Você só inventa, né? Faz 2 rabiscos ali, um abraço. Carinha assim feliz.
Esse foi o Quinto Set. Em 15 dias, um novo convidado ou uma convidada falando aqui sobre absolutamente tudo, inclusive tênis. Abraço e até a próxima. Tchau, gente.